E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Edson Tsuboi. Tudo bem, Tsuboi? Tudo bem. Só um brevíssimo currículo de alguém que teve uma carreira bastante longa no xadrez. Enfim, além de ser mestre internacional, ele é nascido em Dracena, mas morou quase toda a vida, ou boa parte da vida, em São Paulo. Jogou 3 Olimpíadas representando o Brasil, tem 2 títulos paulistas, muitos torneios importantes. Tem uma característica bem interessante: ele se tornou mestre internacional próximo dos 50 anos, o que é algo bastante raro, então algo bem interessante. Mas antes de a gente chegar lá, eu queria começar pelo começo, né? Como é que foi esse seu primeiro contato com o jogo? Bom, eu aprendi um pouco antes do match Fischer-Spassky, mas não necessariamente por causa desse match. Sei lá, um ano antes desse match eu comecei a... Eu sempre gostei de jogos de mesa, jogava damas e até que eu descobri, já sabia da existência do xadrez e eu quis aprender a jogar esse jogo. Uhum. Só que eu não tinha, no interior, pouca gente jogava, não conhecia ninguém que jogasse. Então eu fui pesquisar na enciclopédia Barça que eu tinha e acabei aprendendo ali, vendo as regrinhas e tal. Aprendi o mate pastor e esse foi o meu começo. E depois de Isso, algum tempo eu consegui... Na escola tinha alguns colegas que jogavam, então comecei dessa forma, mais ou menos em 71, 72. você é o primeiro entrevistado que começou a jogar com a enciclopédia. Isso é bem É, interessante. não tinha. Hoje talvez o cara comece pelo Wikipedia, alguma coisa assim, mas pela Barça Hoje é muito mais fácil, né? Da internet, Uhum. muito fácil de... Não, com Tem muita certeza. gente que joga também, popularizou bem mais, né? Sim. Mas aí, ok, você teve esse primeiro contato, basicamente você sabia as regras, o beabá, evitar o mate pastor e talvez dar se o pessoal bobeasse. E É, depois? a teoria tinha muito pouco, né? Porque só conhecimento era básico de movimento das peças e depois comecei a jogar com os colegas de escola, mas também era um número reduzido, tinha, sei lá, 5 pessoas que jogavam. Uhum. Mas até vir para São Paulo foi assim que o contato com o xadrez foi esse. Fora, eu acompanhava uma coluna que o Herman escrevia no Estadão na época. Uhum. Então, o meu contato com o xadrez era esse, jogar com os coleguinhas e acompanhar os eventos pelos jornais. E também, na época, teve o match do Fischer e Spassky, aí sim, os jornais deram uma cobertura muito boa. E foi assim que eu começo. Eu até lembro que uma vez eu conhecia muito pouco xadrez, então, tentando acompanhar as partidas do match, eu sabia a notação, mas o rock eu não tinha aprendido. Uhum. Ia seguindo a partida, mas chegava no rock e eu não entendia o que estava acontecendo, porque eu não sabia que aquele Uhum. símbolo do rock eu não conseguia identificar. Isso você tinha uns 14 anos. Mais ou menos. 13, 14. Eu também comecei tarde, né? Uhum. Não, porque é algo. Alguém tinha perguntado até recentemente, né? Quem começou já, apesar de você ter aprendido meio que talvez pré-adolescente, coisa assim, o contato que você teve ainda foi muito pouca informação, muito pouca informação, né? E aí você veio para É, São Paulo para prestar pré-vestibular, vestibular e mas antes disso, antes de vir morar em São Paulo, eu tinha vindo para São Paulo, e costumava vir de vez em quando, e uhum. comprei o livro do Agostinho, né? Chegou a Agostinho, ter contato. e Delbecq, na verdade. E ali aprendi mais uma coisinha, mas era muito precário, né, o conhecimento que eu tinha. Uhum. E daí, quando eu vim para São Paulo, já tinha interesse pelo xadrez e procurei o clube de xadrez, me associei e foi o ano em que eu fiz o cursinho, né? Quando eu vim para cá, fiz o segundo colegial, depois no ano seguinte terceiro colegial junto com o cursinho e depois fiz faculdade, mas sempre jogando xadrez já, né? Mas assim, a gente pensa que alguém que tinha dificuldade em entender o rock, leu talvez um livrinho bem básico de xadrez. Em algum momento, eu sei que não é tão perto, mas no meio dos anos 80 você já jogou uma Olimpíada. Então, não é só estar no clube de xadrez, né? O que aconteceu para ter um salto de força, vamos dizer assim, né?
Sei, eu gostava muito, então, mesmo quando eu morava no interior, eu costumava fazer, tinha aquela sessão do Hermann, sempre que tinha, de quinta e domingo, tinha uma sessãozinha e tinha uns probleminhas. Uhum. Então eu gostava muito de resolver mate de em dois, jogo em ganho, um pouco mais raro, mas... Então o treinamento era basicamente esse, né, no interior. Vindo para São Paulo, comecei a jogar um pouquinho mais, e um pouquinho mais não, eu jogava com uma certa frequência no primeiro ano que eu tive aqui. No segundo eu fui fazer cursinho, então praticamente não joguei, mas até que eu joguei bastante nesse primeiro ano que eu tive em São Paulo. Então era uma questão bem mais de praticar, você praticava com frequência. Eu me recordo, mesmo em Dracena eu não cheguei a ser campeão da cidade, né, da turminha lá. Então, cheguei aqui bem fraco, né? Não, e aí, você teve o contato, de novo, era realmente uma questão só de praticar muito mais, ou você teve mais contato, assim, algum outro livro, ou algum outro jogador, não sei se professor, mas acho que na época era mais difícil, mas para estudar junto? Foi não, realmente... professor assim eu nunca tive, né? Nunca tive professor. Porque na época também não tinham poucos, né, que davam aulas. Mas foi muito mais na prática mesmo, porque o livro que eu recordo de ter lido foi do Idel Becker, né? Fora esse, só mais tarde, né? Já tendo uns 2, 3 anos aqui em São Paulo, que comecei aí comprei vários livros, o livro de sempre, né, de todo mundo daquela época, que era o do Pacman, né, Estratégia Moderna. Na verdade, só tinha esse Estratégia Moderna e era um dos poucos livros que tinha em português, né. Isso. Mas a Estratégia Moderna eu estudei bastante. Também tinha a coleção do Grau, que eu também estudei. Começou a ter uma certa formação aí. Você sente que esses livros deram... para um jogador que era prático, mas que já tinha experiência como jogador, né, mas não tinha muito conhecimento, esses livros te deram um salto ou não foi bem esses livros que te ajudaram? Acho que os livros ajudaram bastante, sim. Mas, eu estudava, jogava e... Acho que o Pacman, principalmente, eu acho que tem um mínimo, a base, né, estratégica, mas foi bem mais prática mesmo. Isso é interessante. Bom, muita gente aqui no Brasil começou com estratégia moderna. E uma coisa que eu acho interessante pensar, você falou, estudei... hoje em dia a gente fala, estudei muito tal livro, né? O cara lê o livro e segue em frente, lê o próximo livro, lê o próximo. O que você quer dizer por estudei muito o estratégia moderna? Só para o pessoal que é mais novo talvez não entenda o que você quer dizer com isso. Não, muito que eu digo, eu li ele inteiro, né? Tem muitos livros que eu só folheava, tá, mas esse Estratégia Moderna eu li inteiro e gostava de ler, né? Eu achava interessante. E outra coleção que eu li quase inteira foi a do Grau, que muita gente não gosta, mas para mim foi interessante. Tem alguns volumes que eu acho que são muito bons, né? Outros não, mas o primeiro e o segundo eu acho que são bem interessantes. O terceiro acho que é meio... Sim, ficou meio datado, né, meio dogmático e tal, mas a parte que fala de tática eu acho interessante, e a minha formação como enxadrista acho que foi muito baseada nesses dois, no Pacman e no Grau. Porque eram os únicos livros que... Não foi uma escolha, uma indicação, era o que tinha. Era o que tinha e não tinha muito mais que isso, né? Pelo menos em português, né? Português e espanhol não dava para me virar, né? E como é que era o ambiente do Clube de Xadrez de São Paulo nos anos 70, assim? Porque eu convivi mais um pouco lá no começo dos anos 2000 e mais recentemente, né? E tenho uma ideia. Era muito... Eu sei que você também conviveu nessa época mais recente. Era muito diferente? Então, a década de 70, mais para o fim da década de 70, começo de 80, talvez tenha sido a época áurea do Clube de Xadrez, né? Os mestres da época, o Hermann, Segal, Rocha, eles frequentavam e jogavam com regularidade. Os fins de semana tinha um relampagão que chegava a jogar 20 jogadores. Então,
E tinha muitos eventos, né, muitos torneios para iniciantes, também tinha torneios para jogadores mais fortes. Uhum. E acho que foi a época em que teve mais atividade no clube de xadrez. E, bom, depois, quando você começou a frequentar, acho que já estava meio decadente, né? Não sei, 90, já estava meio... Era a minha base, porque ainda assim, de vez em quando eu frequentava o clube, tinha os mini Opens do Relâmpago, ainda tinha bastante gente, tinha a Copa e tal. Não era. Mas você disse que tinha algo a mais ali no meio dos anos 70 para frente. Porque todo mundo, assim, os melhores jogadores frequentavam, né? Uhum. Então tinha esse contato com... eu aprendi bastante jogando com esse pessoal, tem muito contato, não só jogando, mas você vê o pessoal analisando, jogando, então isso sempre você acaba aprendendo bastante. Uhum. E tinha... O xadrez era algo... como é que fala? Você gostava de ler livros, de jogar bastante, mas teve algum momento da sua vida que você falou, vou tirar para me dedicar muito para estudar para esse jogo, ou foi sempre levando mais coisas? Como é que foi? Deixei de frequentar o clube de xadrez, ou frequentava muito pouco, durante o período em que fiz cursinho. Uhum. Mas depois que eu entrei na faculdade, primeiro ano da faculdade eu fiz legalzinho e tal, mas a partir do segundo ano eu comecei faltava um pouco para jogar torneios e tal. Eu conheço essa história. Os primeiros torneios abertos que eu joguei foi mais ou menos nessa época, em 78, já estava no segundo ano da faculdade. Uhum. E comecei a perceber que eu não gostava muito, na verdade, de Qual que era o seu curso, desculpa? Engenharia. Depois optei por engenharia mecânica, mas a partir do segundo ano, terceiro ano, já foi muito... Eu mais faltava do que tentava, né? Cheguei a trancar a matrícula e fiquei vivendo essa situação durante alguns anos. Ficava enrolando e tal, mas até que uma certa altura, sei lá, em 80 e... acho que foi por volta de 82, 83, eu acabei largando a faculdade e fui jogar xadrez. E poucos anos depois você já classificou para jogar a sua primeira Olimpíada, né? 86. Em 86, né? 86 eu classifiquei para a primeira Olimpíada. Aliás, de 86 eu classifiquei para a Olimpíada, depois em 90 eu classifiquei de novo, e em 92. Foram as 3 Olimpíadas que eu joguei. Talvez tenha sido o período que eu tenha jogado melhor, né? Depois, por isso que ter conseguido o título de mestre na verdade, você falou próximo de 50, mas eu tinha mais de 50, 51. Então já consegui o título quando já não... estava decadente já, né? Algumas... primeiro, isso daqui eu acho bem interessante. Você acha que nesse período de 86 a, sei lá, primeira metade dos anos 90, foi onde você apresentou o seu melhor xadrez? Eu acho que sim. Não sei se é o melhor xadrez, mas acho que a época que eu analisava é melhor. Não sei, até hoje eu acho que entendo melhor, mas resultados dizem o contrário, né? Mas eu tenho a impressão que eu entendo mais, né? Mas se você acha que você jogasse, se teletransportasse o Tsuboi com seus 30 anos para jogar torneios hoje em dia, ele se tornaria mestre, ele não demoraria tanto tempo? Ou você acha que é parecido? Porque você tinha oportunidade de jogar torneios que davam condição? Torneios de normas eram raros, né, naquela época. Uhum. E alguns que eu cheguei a jogar naquela época, eu cheguei próximo, mas eu desperdicei oportunidades. Mas hoje em dia, talvez, não sei se hoje em dia é mais fácil fazer as normas, né? Porque também hoje em dia está ruim de encontrar torneios para se jogar, né? Que valham de mestre ou grande mestre. Eu não sei se hoje seria mais fácil, mas
Não sei. Essa pergunta claramente não é fácil, né? E das suas Olimpíadas, você tem alguma... que impressão você... Para alguém que provavelmente jogava a grande maioria dos torneios aqui no Brasil, né? Qual que é a impressão de jogar um torneio como a Olimpíada? O que se tira daí? Ou que história pode ter de interessante? Então, eu considero que as Olimpíadas foram os eventos mais interessantes, né? A primeira vez que eu joguei, eu nunca tinha tido contato com grandes mestres, esses grandes mestres mais famosos, né? Então, para mim foi uma experiência muito marcante, porque estava ali jogando e se cruzava com o Kasparov, com o Karpov, se via só jogando, e vários outros grandes mestres que eu só conhecia pelas partidas, né? Acompanhando partidas jogadas nos formadores. Então foi uma experiência bastante excitante. E mesmo nas outras Olimpíadas, é um evento que eu sempre curti muito. E eu tive a sorte de jogar, porque nas 3 Olimpíadas eu fui sempre como segundo reserva, né? Entrava ali Mas valeu a pena, foram os eventos que mais experiência mais gratificante, né? Você vê diferença na condução, assim, na maneira de jogar as partidas dos grandes mestres da elite daquela época, para quando você via jogar no Brasil? Eu não estou falando da qualidade do jogo, porque se os caras eram os melhores do mundo, eles eram os melhores do mundo, não tem muito o que discutir isso. Mas eu digo a maneira de se portar nas partidas, a concentração, ou não. O pessoal aqui faz parecido, a diferença é que lá eles, de alguma maneira, tem uns caras que são melhores. Qual que é a diferença? O que me surpreendeu até foi observar que certos comportamentos dos jogadores, que são extremamente fortes, grandes mestres, e que alguns deles apresentam defeitos, vamos dizer assim, que também os jogadores mais fracos têm. Então eu lembro que fiquei impressionado quando eu vi o Schmeichel, né, que estava jogando uma partida, e ele ficou super apurado no tempo, jogou muito mal e perdeu a partida. Eu achava que esse tipo de comportamento no tabuleiro fosse mais comum entre os jogadores mais fracos, né? Que os grandes mestres eles tinham muito mais controle do tempo, da partida, e eu vi que não é bem assim. A diferença, acho que está muito na força de jogo mesmo, né? E mesmo o nervosismo, tem alguns que são muito nervosos, outros são mais tranquilos, mas essa questão de tranquilidade ou de concentração, eu acho que não é tão diferente assim, mesmo nos níveis mais elevados, né? A grande diferença é a força de jogo mesmo. Ali realmente é muito mais se sente, né, que a força deles. Isso é interessante, porque às vezes a gente vê o cara que nunca jogou contra alguém muito mais forte tem um processo meio que de endeusamento, né, muito excesso de respeito, e provavelmente isso atrapalha um pouco. Aí quando você vê que o pessoal lá não é assim, é humano, né? Exatamente, você percebe que não são tão diferentes assim, são seres humanos, né? Não são, porque antes de ter esse contato eu imaginava que eles eram especiais, tal, mas você não vê que é assim. São especiais no sentido que são extremamente fortes, mas são emotivos, desmistificou um pouco esse lado. Isso é interessante. Agora, um pouquinho sobre o seu jogo, o seu estilo. Alguém que começou de maneira praticamente sozinho, leu 2 livros extremamente populares de estratégia e, enfim, jogou muito e aprendeu com o pessoal do Brasil, dos mestres do Clube de São Paulo. Qual que é o seu... se alguém vê a partida do Tsuboi, tem uma certa assinatura ali, tem um estilo de jogo? Não, hoje eu pretendo ser um bom jogador posicional, mas eu não sei se eu consegui, porque no começo da minha carreira era muito mais tático, né? Muito mais... até por falta de... Não tinha como ser diferente, né? Na verdade é mais cálculo, tentar encontrar jogadas, e a parte estratégica eu acho que, no meu caso pelo menos, eu adquiri mais com o tempo, né? Com a vivência e tal.
Mas, então, estilo, não sei, eu procuro jogar sempre. Bom, eu procuro jogar A sempre posição. a posição, sempre buscando. Sempre jogo o que acredito que é o melhor, né? É no geral, né? Claro, tem circunstâncias em que você, por necessidade de determinado resultado, não vou sempre jogar o que eu acho que é melhor, vou jogar o que eu acho que é mais conveniente. Se o empate me servir, vou para jogar mais sólido. Se tiver que ganhar, vou jogar mais arriscado. Então, mas no geral eu procuro jogar xadrez, né? Uhum. O que tem que ser feito. Sim. E eu queria que você fale, e agora, enfim, você segue jogando, segue evoluindo, e aí talvez numa época que você já nem acreditasse que fosse tornar mestre nacional, você vai lá, começa a ganhar um monte de ponto, não sei o que lá e vira. Como é que foi assim? Era uma meta sua? Aconteceu quando você já não estava buscando tanto? Bom, quando eu resolvi jogar xadrez profissionalmente, claro, era muito jovem, tinha muitos sonhos, né? Mas o tempo foi passando, eu já estava, tinha mais de 40, aproximadamente 50, e eu via que os meus colegas, né, que eram da minha geração, a grande maioria tinha conquistado o título de mestre, e eu era um dos poucos que não tinham ainda alcançado esse título. Uhum. Então eu sentia uma certa frustração e eu tinha ainda, nunca perdi a esperança de conseguir o título, embora enfrentasse muitas dificuldades, né? Falta de torneios, e também não estava jogando tão bem mais, mas eu sempre continuei perseguindo e nunca achei que eu não fosse conseguir, mas teve momentos em que eu achei que não ia dar mais. Uhum. Mas eu acabei conseguindo e felizmente, né, que senão ia sentir sentir um pouco decepcionado, talvez. E você tinha alguma, eu não sei, o pessoal falava que tinha caducava norma, essas coisas. Você tinha normas passadas ou você fez tudo próximo uma da outra? Não, foram muito espaçadas, né? Eu não lembro exatamente quando foi, mas teve algumas normas que eu fiz e que acabaram não sendo validadas, né? Tinha algum problema faltava um itemzinho ali. Teve umas 2, 3 normas que foram contestadas e que não foram validadas. Então, mas mas o curioso é que depois que eu consegui as 3 normas, daí nos torneios seguintes foi mais fácil fazer as normas, né? Eu já não precisava mais, mas fazia performance de mestre. Mas é assim mesmo, né? Você tirou. Não, mas é curioso, porque, por exemplo, eu conheço gente que quando consegue o título dá uma desabada, uma certa desabada, porque consegue um objetivo e depois tem dificuldade de manter a concentração. Você foi o contrário, você ainda fez mais algum. Não foi bem assim. Depois que eu consegui o título, depois de um certo tempo, eu desabei também, despenquei. Eu acho que você relaxa também e fica, no meu caso, por exemplo, eu consegui o título de mestre com 51 anos. A partir desse momento é difícil você... Que outra meta que eu posso ter, né? Grande mestre era um pouco realístico pensar em conseguir o título de grande mestre. Então, claro, tem aquela sensação de que você fez o que tinha que fazer e vê um relaxamento, e acho que é natural uma queda, né? Como você disse, é normal acontecer isso, eu acho. Pelo menos eu acho, na maioria dos casos é bem comum. Mas e o depois? Pô, eu tô tentando buscar na memória e não sei bem como exatamente pesquisar isso, né? Mas pouca gente conseguiu esse título na cidade. Eu acho que é um motivo para se orgulhar, porque tem gente com 50 anos que já está... Orgulho em termos, porque tudo bem, pode ser uma conquista assim, um pouco até meio raro, mas eu tenho mais razões para lamentar, porque isso custou, sei lá, eu tinha que pagar a inscrição, não tinha condições, então isso... Não, claro, dificultou muito mais antes. Então eu acho que é um pequeno consolo achar que foi uma conquista meio diferente e tal, mas
como já consegui meio tarde, continuei jogando, porque pensei, bom, agora que eu tenho o título, posso, sei lá, no mínimo eu não pagava as inscrições, né, para os torneios. Então continuei jogando e jogo até hoje, né, com menos frequência, mas... Mas você ainda é um dos jogadores mais ativos do Brasil. Talvez você não viaje tanto para torneios, mas em São Paulo, aqui você joga... Em São Paulo eu jogo quase tudo que aparece, né. Eu gosto de jogar esse torneio. Tinha um torneio ali no Clube Xadrez, é um torneio mensal, né, um torneio de xadrez rápido. E eu sempre gostei, é um ritmo mais leve, eu gosto de jogar, então sempre jogo e tal, mas na verdade eu voltei a jogar um pouco mais, com mais frequência nos últimos, sei lá, 5 anos, que minha vida ficou um pouco mais tranquila, passei a jogar mais, né, mas os torneios que eu jogo são basicamente aqui em São Paulo, né. Raramente eu jogo fora de São Paulo. E você tem pretensões ou planos agora, ou como jogador, como professor, até como espectador? Como é que você aproveita o xadrez? Planos assim em termos de resultados, não, né? Mas eu ainda gosto, sinto prazer em jogar e hoje é diferente. É muito mais satisfação em jogar do que não tem aquele peso que tinha antes. Que sempre estava pensando em resultado, pensa no rating, Hoje não, eu jogo porque eu gosto. Dá para aproveitar mais a partida? Aproveito mais e não tem não sofro mais tanto quando eu perco, né? Embora eu perca muito mais, eu não sofro tanto, é bem mais tranquilo. Então, acho que é a parte boa, né? Mas e hoje também os torneios são mais, os Opens, né, são mais interessantes, eu acho. Tem uma diversidade muito maior, né? Tem muita criança jogando bem, tem muitas, o feminino aumentou muito também. Então, eu acho um ambiente mais sadio, mais estimulante. Eu gosto de jogar e eu vou continuar jogando enquanto tiver condições, né? Bacana. Agora uma dúvida bem minha, que você falou de ver jogadores muito nervosos de vez em quando estão no apuro, ou mesmo porque é uma situação tensa, e você está falando que você sofria muito, mas a sensação de quem vê você no torneio é quase que você é uma pedra de gelo, assim, fica impoluto ali no tabuleiro, sem algo assim. Todo mundo que eu vejo que fica meio nervoso fala, eu queria ser que nem o Tsuboi, jogar assim daquele jeito, não dá para saber. Então, na verdade, você coloca uma boa máscara mesmo, lá dentro tem todo um monte de sofrimento e angústias. Não sei se é máscara, mas eu... Não máscara no sentido de... Não, sei, mas eu acho que eu sou relativamente tranquilo, mas, claro, tem muitas situações, quando uma partida é importante, eu lembro que tem partidas que sentia palpitação, tinha muita adrenalina, mas não é o habitual, né? Na maioria das partidas eu jogo tranquilo, mas quando a partida tem alguma importância em termos de resultado, eu fico bastante tenso e nesse sentido, sim, eu posso não aparentar, mas tem partidas que eu ficava extremamente tenso. Então eu não sou tão frio assim. Hoje em dia talvez eu seja máscara, eu sou mais tranquilo. Bacana. Não, porque esse negócio do nervosismo nos torneios, né, eu achei interessante que você falou da angústia, que, assim, ou seja, quem vê nunca sabe, né? Tem que estar lá para saber. É que tem jogadores que demonstram claramente, né? Sim, com certeza. Agitados mas é mais questão de eu sou mais introspectivo e não demonstro tanto, né? Mas eu não sou tão frio assim. Não é? Hoje acho que eu sou. Não é que eu não me interesso pelas partidas, eu acho interessante e tal, mas não tem aquele peso mais, né? Eu fico mais curtindo as posições. Perdeu, ganhou e vamos lá. Não é bem assim também. Tem situações em que, claro, eu dou importância ao resultado e tal, mas não é aquela coisa, não é um desastre. Assim, eu não tenho, na verdade, eu acho que não tenho nada a perder nas partidas, no final das contas, né? Legal. Agora, outra pergunta, se você, hoje já com muito mais experiência, mais estudo,
Você acha que tem um conselho que você poderia dar para você lá em Dracena, com seus 14 anos, vendo o match do Fischer, que faria diferença? Então, mas o xadrez hoje, o mundo hoje é muito diferente, né? Então hoje eu acho que nem faz, não afeta tanto você estar no interior, no Não, mas Brasil. para você lá, né? Não se você transportar, não é para você com 14 anos ir para cá, é você segue lá em Dracena, mas você tem que dar uma dica para você naquela época. O que você poderia saber que te ajudasse assim? Quando naquela época, se eu soubesse que eu sei hoje, é, não sei, talvez mas eu fiz isso um pouco, né? Comprei uns livros, quer dizer, tinha um livro, né, basicamente, e mesmo esse livro que eu tinha, não estudei tanto assim, do Idel Becker, não sei se você conhece, deve conhecer. O do Edel Becker é o qual deles? Manual de Xadrez. Ah, tá. Okay. Esse livro tinha na biblioteca que eu estudava, inclusive. Eu gostava desse livro, mas eu lia, mas a parte técnica mesmo, não lia tanto assim. Eu gostava de ler as historinhas que eles contavam, também já gostava bastante de problemas, então eu via a sessão de problemas. Então a parte que falava de estratégia, de tática, do jogo em si, eu não, acho que eu não aproveitei pouco, né? Então o que eu faria de diferente seria talvez estudar um pouquinho mais, mas naquela situação eu acho difícil ter feito mais do que eu fiz, porque não tinha o que estudar. Não tinha o que estudar, não tinha com quem jogar também. E tinha meia dúzia que jogavam e ficava muito. Você sabe como a pessoa joga, então você sempre faz as mesmas. Sempre da mesma forma, ou perde da mesma forma. Então não sei se seria tão diferente assim. É interessante. Mas é bom para entender exatamente esse contraste das facilidades que tem hoje em dia na busca de informação em comparação do que era, né? Hoje em dia a pessoa que começa a jogar xadrez consegue jogar, sei lá, 1000 partidas em um tempo muito curto, né? Na internet e joga. Naquela época não. Para chegar, sei lá, 100 partidas você levava um tempão, e fora a qualidade da partida. Hoje você encontra adversários de qualquer nível, né? Você pode sempre escolher um nível que seja interessante para você evoluir, né? Não, sem dúvida. E para meio que para terminar, mas seria legal, queria que você falasse qual foi o lance da sua vida, mas pode ser porque você achou um lance brilhante, você se orgulha muito da qualidade do lance, pode ser porque te deu uma boa memória, memória positiva, pode ser por qualquer coisa, pela história que envolvia, fica à vontade para escolher. Então, você tinha me adiantado que faria essa pergunta, eu andei pensando assim, bom, eu me lembro, o que me veio à memória foi uma partida que eu joguei com a Juliana Teral, na Copa Itaú de 2006. Na época ela era uma menina ainda, mas já... dava um trabalho danado. Não, dava um trabalho e sabia que era talento, você via que tinha talento, né? Mas, claro, joguei na segunda rodada, fui uma Rui Lopes, consegui uma posição melhor, um pouco melhor na abertura, fui aumentando a vantagem, e lá pelo lance 40, 50, eu tinha uma vantagem ganhadora, tinha um peão na sétima, e já estava contando com o ponto. E daí, ela deu um cheque, eu me descuidei, tinha um lance que ganhava fácil, eu fiz um outro que também ganha, mas com uma certa dificuldade. Aí, de repente, ela fez eu tinha um peão na sétima, em B7, pronto para coroar, apoiado pela dama, e ela tinha uma dama em B8 impedindo a promoção. Só que ela jogou dama A7, que permite a coroação, mas ela tinha armado uma... armadilha. Tinha colocado meu rei numa... Quer dizer, eu me coloquei numa rede de mate. Aí eu fiquei tão aturdido que eu falei, tô perdido. E fiquei olhando e não encontrava a solução. E aí dei um cheque, ela tirou o rei, me conformei e abandonei a partida. Assinei a planilha e já ia... Bom, não podia ficar no recinto ali. Aí ela me perguntou, boy, por que você não jogou torre C5? Quando jogou dama 7, né? Só que era um lance que ficava... uma jogada que
em C5 tinha um peão que podia tomar, tinha um bispo que podia tomar e a dama. Então parecia um lance absurdo. Uhum. Só que era um lance de problema, né? Se eu tomo de peão, se ela toma de peão, a minha torre, obstruía a ação da dama e evitava o mate, escapava da rede de mate. Se ela tomasse de bispo, também desarmava o mate. E se tomasse de dama, eu trocava as damas e promovia o peão. Então, na verdade, não foi o lance que ficou na memória, foi esse, que na verdade não foi um lance que eu poderia ter realizado, né? Mas é difícil lembrar assim, de um lance que esse eu lembro que não foi muito legal. E o pior é que o lance que ela sugeriu realmente ganhava a partida. E o mais curioso é que depois que eu dei o cheque e ela moveu o rei, aí eu abandonei, mas aí recentemente eu estava vendo essa partida, reproduzir, usando o engine, aí eu vi que a posição final na verdade está empatada, porque o mesmo torre C5 era suficiente para empatar. Dessa vez só para empatar, porque mudava a posição do rei. Abria uma passagem para a dama e nessa variante que surgia, ela que me dava um perpétuo. Então, quer dizer, foi trágico, né? Que primeiro não deixei de ganhar e depois abandonei uma posição que estava empatada. Né? Então, talvez por isso eu me lembro desse lance, mas... O lance da sua vida foi um abandono? Não, poderia ter sido. Né? É o lance que poderia ter sido. Enfim, mas é difícil, um lance assim que eu me lembro, difícil. Ok, então assim, tá registrado o seu lance, mas é um pouco maldoso você se auto colocar nessa situação. Cita alguma partida assim que você gostou de ter ganho, não precisa ser um lance. Eu achei que talvez um lance seja algo meio complicado, mas uma partida que você tenha orgulho, alguma coisa só para... eu acho que você merece um desfecho um pouquinho mais feliz. Tudo bem. Mesmo partidas assim, não tenho... Bom, uma partida que eu lembro, porque também foi a partida que praticamente assegurou minha terceira norma de mestre, foi uma que eu joguei contra o Roberto Molina, na penúltima rodada, e eu achei que foi uma partida bem jogada, foi interessante. Acho que é essa partida que eu me lembro, assim, que me vem à memória agora. Tem uma outra a mais, mas essa acho que foi bem jogada e tal. É difícil, assim, até pelo meu estilo e tal, encontrar uma partida assim que eu ganhei de ponta a ponta, sem maiores erros, né? Mas essa acho que foi bem razoável. É uma que você guarda com carinho, né? Se tiver que mostrar a partida, eu mostraria essa, né? Até surgiu uma posição que eu acabo ganhando, é curiosa, que é dama e bispo contra dama e cavalo. E normalmente, dama e cavalo costuma ser superior, né? Eu não sei se isso é muito válido, mas... Reza a lenda. Reza a lenda, acho que até o Capa Blanca comentou alguma coisa, mas nessa partida eu estava com dama e bispo e certamente minha posição é favorável, né? Tem essa curiosidade, mas... Então essa partida eu lembro. Bacana. Tá ótimo. Se você fique à vontade se você querer dar algum recado final, alguma coisa. Nada especial, eu acho. Nada especial. É um prazer ter falado com você, o tempo que a gente não se falava, né, nessa pandemia aqui, tô isolado aqui. O contato social, essas entrevistas são boas também, porque me ajuda pelo menos a diminuir a chance de eu enlouquecer, conversar sem dúvida. E também quando eu vi que você me convidou, eu fui dar uma olhada e vi que você tem várias pessoas, né, Cícero, tem o Paulozzi, né, que eu não... O Paulozzi é da minha época, né. Então está sendo interessante, eu vou ver se eu vejo algumas dessas entrevistas que você tem feito. Tá certo. Bom, muito obrigado, Suboy. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado como eu e tenham entendido um pouquinho mais a pessoa e a história do Suboy. Alguém ao ponto de ter a fineza de sugerir um lance da vida, um abandono, mas assim, é uma pessoa especial. Quem quiser, esperamos que logo volte os torneios do clube e a gente se enfrente por lá. Muito obrigado, Suboy. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau.